Olá, tudo bem? Estamos com muita alegria começando mais um programa Arena do Futuro. Hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso, que é uma sequência que estamos fazendo nesses últimos programas. Hoje vou falar sobre o diagrama do juízo final. É algo assim muito didático e muito esclarecedor para você, para mim, para todas as pessoas que nos acompanham pela TV, pelo rádio e também pela internet. Bem, prepare-se para o estudo de hoje, mas antes eu quero oferecer a você um curso bíblico. O nosso curso é um DVD chamado A Última Esperança, um DVD gravado em 5 países que tem sido uma grande bênção para todo o Brasil e para toda a América do Sul. Você pode ligar para cá ou mandar o seu e-mail e nós enviaremos a você esse DVD maravilhoso. Além disso, o nosso programa está, como você já sabe, nas redes sociais. O Twitter é @Arena do Futuro. E o Facebook, você sabe, põe lá facebook.com/Arena do Futuro. Nosso Facebook está bonito, matérias atualizadas, mensagens diárias e muita coisa nova para você. E além disso, temos o blog que está dentro do site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro. E ali você vai ter vídeos, textos, mensagens, um recado que a gente sempre coloca para você e também você pode fazer os comentários, fazer as suas perguntas e as suas observações, ok? Tudo isso para você do rádio, da internet e também da televisão. É um prazer ter você comigo aqui no Arena do Futuro. Agora sim, com a Bíblia na mão e Jesus no coração, vamos estudar sobre o diagrama do juízo final. No programa passado, a gente falou um pouquinho sobre alguma coisa que vamos ter que falar no programa de hoje também, para que a gente possa dar uma sequência lógica e progressiva ao tema de hoje e favorecer aqueles que estão ligando a televisão ou o rádio pela primeira vez. Tá bom? Vamos abrir a Bíblia Sagrada comigo no livro, não o Evangelho, mas o livro profético. O livro profético de Daniel. Daniel, capítulo 7. É um capítulo interessante, porque ele fala sobre 4 bestas, fala sobre uma situação de grande conflito, mas no meio de tudo isso, fala do santuário e fala do juízo final. Daniel 7, versos 9 e 10, aqui está escrito assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. A pergunta é: quem faz parte desse tribunal? O que significa tudo isso? Quem é quem no juízo final? Essa é a pergunta. Nós vamos então hoje saber alguns detalhes curiosos que normalmente você não aprende na igreja nem nos cultos cotidianos por aí. Nós vamos saber agora quem é quem na primeira fase do juízo, quem é quem na segunda fase do juízo e quem é quem na terceira fase do juízo. Nós temos seis itens para responder na Bíblia quem é quem. Por exemplo, nós vamos saber quem é o juiz, quem é o advogado, quem é o acusador, quem são as testemunhas, quem são os réus e qual vai ser a lei usada como norma para o juízo. O detalhe é que nós vamos saber tudo isso para a primeira fase, tudo isso para a segunda fase e tudo isso para a terceira e última fase. E isso é algo novo para muita gente, para a maioria, porque normalmente a pessoa diz: pastor, o juiz não é um só para todos, para todas as fases? Não. O advogado não é o mesmo para todos? Calma aí, não é bem assim. E as testemunhas? Vamos analisar. E a lei? Vamos analisar. E os réus não são os mesmos? É o que nós vamos analisar no programa de hoje. Portanto, pegue uma caneta, pegue um caderno, ou se você tiver um iPad, use o seu iPad. Se você está no computador, pode usar o seu próprio computador. Mas eu falei de um caderno porque você vai fazer um risco, vai fazer aí um quadrado, um diagrama, vai ficar bem interessante. Você vai ver como esse estudo dá para transformá-lo num quadrado com colunas para saber quem é quem no juízo final. O profeta Daniel diz assim: assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então nós vamos analisar agora primeiramente o juiz.
vamos saber quem é o juiz na primeira fase do julgamento, quem é o juiz na segunda fase e quem será o juiz na terceira fase. Mas para isso eu preciso relembrar com você quais são as 3 fases do juízo final. As 3 fases do juízo final são a primeira, chamada investigação, a segunda, chamada comprovação, e a terceira, chamada execução. Lembrando que a primeira fase, a fase de investigação, está acontecendo agora, e a base bíblica para isso é Apocalipse 14, versos 6 e 7, que diz: chegou a hora do juízo. A segunda fase, a fase de comprovação, será durante o milênio, quando o povo de Deus já estiver no céu. E durante o milênio haverá a segunda fase do juízo, e isso está em Apocalipse 20, versículo 4, onde nós temos a base bíblica. E a terceira e última fase, a fase de execução, será depois do milênio. Depois do milênio. E a base bíblica é Mateus capítulo 25, verso 34 e verso 41. Então nós temos aí as bases bíblicas para afirmar que existem 3 etapas ou 3 fases do juízo final. Outra informação importante é que a primeira fase do juízo, ela já começou e ela vai terminar um pouco antes da volta de Jesus. Quando fechar a porta da graça, terminará o juízo de investigação. Quando Jesus soltar os ventos, de acordo com Apocalipse capítulo 7, então terminará a primeira fase do juízo. A segunda fase começará no dia da volta de Cristo. Jesus vai voltar, vai levar os seus filhos para os céus. Nós, os salvos pela graça de Deus, vamos estar no céu durante o milênio, e os ímpios estarão mortos no pó da terra, e Satanás estará vagueando solitário de um canto para o outro com os demônios aqui na terra, como diz Apocalipse 20, versos 1, 2 e 3. Durante o milênio, então, haverá a segunda fase do julgamento. Lembre-se que o milênio ocorrerá depois da volta de Jesus. E a terceira e última fase será depois do milênio, depois que descer do céu a cidade santa, a nova Jerusalém. Aí Jesus vai dar a sentença final para todas as pessoas, tanto para os justos quanto para os ímpios. Então, o que nós vamos ver agora é quem é o juiz na primeira fase, na segunda fase e na terceira fase. Você tem que prestar bem atenção, porque se você não prestar atenção, você vai se confundir totalmente. Então, faz o seguinte, se concentra aqui. Está na televisão? Concentre-se na televisão. Está na internet? Concentre-se na internet. Está no rádio? Aumenta o volume do rádio e se concentre no rádio. Não deixe que nada, assim, próximo a você, venha tirar sua atenção. Não deixe que nada venha tirar sua atenção. Avisa aí o pessoal, fala: gente, silêncio, silêncio agora, porque eu estou com a caneta aqui, eu quero anotar tudo isso que o pastor Luiz vai mencionar na Bíblia Sagrada para mim. Está combinado assim? Ok, então vamos analisar o juiz nas 3 fases. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Salmo 50, versículo 6. Salmo 50, verso 6. Diz assim: os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Veja só, aqui está muito claro que Deus é o juiz. Só que o detalhe que você precisa entender é que Deus é o juiz na primeira fase. Ou seja, Deus está sendo o juiz agora, nessa primeira etapa que vai terminar um pouco antes da volta de Jesus. Mas aí vem a pergunta: pastor, e na segunda fase, durante o milênio, quem vai ser o juiz? O próprio Deus ou outra pessoa? Bom, nós vamos ver na Bíblia agora quem será o juiz na segunda fase. E aí você vai analisar por você mesmo o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Esse é um texto muito importante para você entender esse assunto. Capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Percebeu isso? Deixa eu ajudar você a perceber um detalhe. Aqui está falando de vários juízes e não de um juiz só. Eu vou ler outra vez a primeira parte do verso 4. Veja, vi também tronos, ok? Aí diz, e nestes sentaram-se, está vendo? Plural, sentaram-se aqueles, plural de novo,
aos quais foi dada a autoridade de julgar. Ora, se alguém recebeu a autoridade de julgar, é porque é juiz. Só que a Bíblia fala, vi tronos, sentaram-se aqueles que receberam a autoridade de julgar. Em outras palavras, esse verso está nos mostrando que existem juízes, mais de um. E esse verso que eu estou lendo, Apocalipse 20, verso 4, ele faz parte do período da referência aos 1000 anos, ou seja, a segunda fase do juízo. E quando você termina de ler o verso 4, lá no finalzinho diz assim, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Portanto, esse texto me faz entender que durante o milênio, o juiz não será uma pessoa só. Ou seja, a Bíblia menciona de vários que sentaram-se e receberam autoridade para julgar. Quem são esses? Quem são esses que também atuarão como juízes durante o milênio ou durante a segunda fase do julgamento? Vamos descobrir quem são esses na própria Bíblia. Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. E nós vamos analisar os versos 2 e 3. Marque esse texto, é muito, muito importante. Versos 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Paremos um pouco aí. Você viu a primeira frase do verso 2? A primeira frase é uma pergunta. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? É interessante essa frase. É bem claro. Ele fala que os santos hão de julgar o mundo. Ele faz uma pergunta. E o verso 2 continua dizendo o seguinte: ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Viu? Olha agora o verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Ouviu? Então esse texto está me dizendo que os santos hão de julgar o mundo e os santos hão de julgar os próprios anjos. Mas é preciso cuidado para entender bem o texto. Porque o texto, quando fala assim, que os santos hão de julgar o mundo, você tem que perguntar, quais santos? Quem são esses santos? O que significa isso daqui? Bom, se você quer saber quem são os santos mencionados aqui, é só você ir para Apocalipse capítulo 14, como eu estou fazendo agora, Apocalipse 14, verso 12, e a palavra de Deus vai dizer quem são os santos. Olha o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Percebeu? Os santos são os que guardam os mandamentos de Deus. Portanto, os fiéis a Deus, os que são obedientes a Deus e que forem salvos, esses aí hão de julgar o mundo, como diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. Os fiéis, os que guardam os mandamentos de Deus. E quando você vai para 1 Coríntios capítulo 6, verso 3, ele fala assim, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quais anjos você acha que nós vamos julgar? São os anjos caídos, os anjos maus. Você já percebeu que muitas pessoas questionam e perguntam por que o anjo bom se tornou o inimigo de Deus? Por que 1/3 dos anjos caíram e se transformaram em demônios? Qual é a origem do mal? Essa pergunta clássica que todo mundo faz. Então, a Bíblia está dizendo o seguinte, seja fiel e um dia, lá durante o milênio, você vai poder participar do julgamento dos ímpios e também dos anjos caídos. Nós, os salvos, pela graça de Deus, seremos participantes do julgamento na segunda fase durante o milênio. É o que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3. Esse texto, portanto, me ajuda a entender que o juiz, na segunda fase, são os salvos, serão os salvos. As pessoas salvas durante o milênio, lá no céu, vão poder participar do julgamento. E um detalhe mais, lá no céu, nós vamos ter pelo menos 3 surpresas. É claro que nós vamos ter muitas outras surpresas, mas pelo menos 3 dentro desse contexto. A primeira surpresa que vamos ter lá no céu é estarmos lá. A primeira surpresa que você vai ter é você mesmo estar lá. Porque por mais fé que você tenha, uma coisa é viver pela fé, outra coisa é você entrar. Quando você entrar no céu, não vai deixar de ser uma agradável surpresa, não é mesmo?
A segunda surpresa será você encontrar no céu alguém que, na sua opinião, não deveria estar lá. De repente você encontra alguém no céu e você se assusta e diz: ué, como é que você entrou aqui? E você vai chamar Jesus e vai dizer: Jesus, por favor, como esse homem ou essa mulher ou essa pessoa entrou aqui? Eu conhecia lá na terra e eu sei que essa pessoa era uma pessoa complicada e cheia de pecados. Como ela entrou aqui? Então Jesus vai dar a você a oportunidade de comprovar, de julgar, de analisar nos livros de registros por que esse fulano de tal entrou no céu. Então você vai atuar como se fosse um juiz, não para definir o futuro ou a eternidade daquela pessoa, mas para comprovar a decisão que Deus tomou. Por isso que a segunda fase do juízo é a fase de comprovação. Justamente por isso, porque os salvos vão poder comprovar o porquê que essa pessoa foi salva. E a terceira surpresa é você sentir falta de alguém no céu que, na sua opinião, essa pessoa deveria ser salva. Então Jesus vai chamar você e vai permitir que você olhe os registros dessa pessoa e você vai dizer e confirmar que Deus estava certo, que Jesus estava certo. Então o julgamento na segunda fase é um julgamento de comprovação. E você, se você estiver no céu e eu também, nós vamos ser como juízes, não para definir o futuro, mas para comprovar o que Deus já definiu. Entendeu? Por isso, na primeira fase, Deus é o juiz, mas na segunda fase, os salvos vão ter a oportunidade de julgar por eles mesmos por que essa pessoa foi salva e por que a outra não foi. É isso. Mas tem a terceira questão: quem vai ser o juiz na terceira fase? Se na primeira é Deus, na segunda são os salvos, quem será o juiz na terceira fase? Quer saber? Ah, eu também quero. Então nós vamos saber daqui a pouco, logo depois do intervalo. Até já. Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco desse tema tão interessante que é o diagrama do juízo final. No primeiro bloco nós vimos quem é o juiz na primeira fase, quem serão os juízes na segunda fase e ficou a pergunta no ar: quem será o juiz na terceira e última fase? É isso que vamos ver agora. Lembre-se que a terceira fase será depois do milênio, ok? Então nós vamos abrir a Bíblia Sagrada agora no Evangelho de João, no capítulo 5 e nos versos 22 e depois o verso 27. João 5, 22 e 27. Diz assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Olha agora o 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Entendeu? Então esse verso mostra que Jesus será juiz também. Então nós temos aqui a seguinte situação. Na primeira fase do julgamento, ou seja, hoje, Deus é o juiz. Na segunda fase, isto é, durante o milênio, os salvos serão juízes. E na terceira fase do julgamento, depois do milênio, Jesus Cristo será o juiz. Entendeu? Nós temos então o juiz nas três fases. Está claro para você, não está? Muito bem. Agora vem a segunda pergunta. Quem é o advogado de defesa na primeira fase? Quem será na segunda e quem será na terceira? Muito bem, vamos abrir a Bíblia e ler dois textos. O primeiro está aqui em 1 João, capítulo 2, verso 1. 1 João, capítulo 2, verso 1. Quem é o advogado agora, na primeira fase? Diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse verso é claro. Ele apresenta Jesus como nosso advogado. Mas eu queria ler com você um outro texto, de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, tanto esse texto de Timóteo quanto aquele de 1 João confirmam que nós temos um advogado. E esse advogado de defesa é Jesus Cristo. Então, na primeira fase, Jesus é o advogado. Lembre-se, ele é o advogado hoje, mas na terceira fase ele será o juiz. Ficou claro para você? Muito bem.
Agora que sabemos que Jesus é o nosso advogado na primeira fase, vem a pergunta: e quem será o advogado de defesa na segunda fase? Veja, na segunda fase não haverá advogado de defesa. E na terceira também não haverá. Por quê? Porque o advogado de defesa, ele só existe na primeira fase, porque só na primeira fase existe possibilidade de salvação, de arrependimento, de perdão, de mudança, de conversão. Na segunda fase não haverá mais nenhuma chance, e na terceira também não. A segunda fase é só para comprovar, e a terceira é só para executar. Então, das três fases, a mais importante, onde as pessoas podem ter mais uma chance, mais uma oportunidade, é agora, na primeira fase. Portanto, agora você tem Deus como juiz e Jesus como advogado. Na segunda fase, os salvos serão juízes, mas não haverá advogado de defesa. Na terceira fase, Jesus será o juiz e, obviamente, não haverá advogado de defesa. Por quê? Porque advogado só existirá ou só existe nessa primeira fase. Porque somente agora, enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui, é que temos chance de servir a Deus ou não, de ser fiel ou não, de tomarmos as devidas decisões. Entendeu? Isso está claro para você, não está? Muito bem, louvado seja Deus. Agora sim, nós queremos analisar quem é o advogado de acusação na primeira fase, na segunda fase e na terceira fase. Bem, o advogado de acusação, ou o acusador, é muito claro, está aqui em Apocalipse capítulo 12, versos 9 e 10. Ouça. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Número 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Veja, aqui está claro, o advogado de acusação, o acusador, é o Satanás, é o inimigo de Deus. Hoje ele é o acusador, ok? Está claro para você, na primeira fase. E na segunda fase, quem vai ser o advogado de acusação? Na segunda fase não haverá, porque o acusador estará preso. Quer ver? Vamos para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e versículo 2. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então veja que na segunda fase, durante os 1000 anos, Satanás, o acusador, estará preso. Por isso não poderá fazer nada. Estará preso aqui na terra, no abismo, durante o milênio. Ok? E na terceira fase, depois do milênio, quem vai ser o acusador? Bem, na terceira fase, Satanás volta a ser o acusador. Por quê? Veja por quê. Apocalipse 20, verso 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Seja solto pouco tempo. Depois do milênio, quando os ímpios ressuscitarem, Satanás será solto por pouco tempo. E se ele será solto por pouco tempo, significa que ele voltará a ser acusador. Porque essa é a função principal de Satanás. Ele é o acusador das pessoas, o acusador dos nossos irmãos, diz a Bíblia. Então, depois do milênio, o acusador volta a ser o inimigo, mas é por pouco tempo, porque ele será queimado e destruído para sempre. Entende? Ok? Ficou claro para nós até agora, sabemos quem é o juiz, quem é o advogado e quem é o acusador nas 3 fases. Agora vem a pergunta, e quem são as testemunhas? Na primeira fase, na segunda fase e na terceira fase do julgamento final, as testemunhas. Nós vamos agora analisar então na Bíblia, quem são as testemunhas. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Apocalipse 5, verso 11 diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares. É isso aqui. Então a Bíblia está dizendo que as testemunhas são os anjos. E ninguém melhor do que os anjos para serem testemunhas, porque eles estão ao nosso lado todos os dias.
Eles veem o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer. E os anjos não apenas veem, como eles também anotam, eles registram. Eles têm um documento onde eles registram todas as coisas. Todos os dias os anjos de Deus sobem e descem ao céu, do céu à terra, na terra ao céu. Os anjos de Deus, eles são relatores, eles anotam tudo o que acontece aqui. E eles veem todas as coisas, por isso eles estão conosco todos os dias. E ninguém melhor do que os anjos para serem as testemunhas. Entendeu? Agora que você entendeu que os anjos são as testemunhas na primeira fase, eu pergunto, e na segunda fase? Bem, na segunda fase, os anjos continuarão sendo testemunhas. E na terceira fase? Eles continuarão como testemunhas também na terceira fase. Ou seja, os anjos serão testemunhas nas três fases. Está claro para você? Agora eu quero citar um outro texto que a gente já leu, mas vale a pena a gente ler outra vez. Vamos para Daniel capítulo 7, já estou abrindo aqui a minha Bíblia, Daniel capítulo 7, versículo 10. Olha o verso 10, o que está escrito aqui. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Quando o Daniel diz milhares e milhares estavam diante dele, ele está se referindo também aos anjos. Ou seja, os anjos de Deus estarão ao redor do trono como testemunhas. Como diz o Apocalipse 5, verso 11. E os anjos de Deus serão testemunhas nas três fases do juízo. Tudo bem? Está claro cada vez mais. Graças a Deus por isso. E agora vem a pergunta. Quem são os réus nas três fases? Na primeira, na segunda durante o milênio e na terceira depois do milênio. Quem são ou quem serão os réus? Vamos agora analisar por partes, por versículos. Vamos então para 1 Pedro capítulo 4, verso 17. 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Aqui diz quem será réu na primeira fase, ou seja, agora. Diz assim, 1 Pedro 4, 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Notem bem, isso é muito claro. Na primeira fase do juízo, os cristãos, os servos de Deus, os que se entregaram a Jesus, os que foram batizados, os que entregaram a vida completamente a Jesus, esses serão os réus na primeira fase. Ou seja, os cristãos, os justos, os servos de Deus. E na segunda fase, durante o milênio, bem na segunda fase, durante o milênio, os réus serão os ímpios. É como diz o texto que acabei de ler. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Durante o milênio, lá no céu, nós vamos poder participar da segunda fase do julgamento. E na segunda fase do julgamento, os ímpios que estarão mortos na terra durante o milênio, eles serão julgados, analisados, considerados. E aí vem a pergunta, e os réus na terceira e última fase? Ora, os réus na terceira e última fase serão todos, como diz Mateus capítulo 25. Veja aqui Mateus capítulo 25, versículos 31, 32, 33 e 34. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. E o 34 diz, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o verso 41 termina dizendo, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Aqui está a fase executiva, a fase final do julgamento. Então, na fase final, na última etapa, todas as pessoas serão réus. Sabe por quê, né? Porque Jesus vai dar a sentença final para os dois grupos, para o grupo da direita e para o grupo da esquerda.
Por isso, todos serão réus, porque todos ouvirão as últimas palavras, ou as boas-vindas, ou então ouvirão de Jesus aquela palavra terrível: apartai-vos de mim. É nesse momento, depois do milênio, que Deus vai dar finalmente o resultado final. Os justos receberão as boas-vindas ao reino dos céus, a vida eterna, e os ímpios serão lançados no fogo e enxofre e destruídos para sempre. Aí você já viu então quem são os réus em cada fase. Na primeira, os justos; na segunda, os ímpios; e na terceira, todos. Agora nos falta um item. O item é a lei. Qual será a lei usada nas 3 fases do julgamento? Agora, durante o milênio e depois do milênio. Vamos então abrir a Bíblia Sagrada mais uma vez no livro de Tiago. Na carta do apóstolo Tiago, capítulo 2. Tiago está logo depois de Hebreus, capítulo 2, versículos 10, 11 e 12. Está escrito assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Meu amigo e minha amiga, esse texto está dizendo que o julgamento final terá como norma os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos serão a base do juízo na primeira fase. Mas os 10 mandamentos continuarão sendo a norma do juízo para a segunda fase. E também os 10 mandamentos continuarão sendo a norma do juízo para a terceira e última fase. Entendeu? Ou seja, os 10 mandamentos serão usados como a norma do juízo para as 3 fases. Em outras palavras, os mandamentos que muitas pessoas dizem ter sido abolidos, são esses mandamentos que serão utilizados como base, como norma para o julgamento. E eu fico pensando como ficaria a situação daqueles que pregam por aí que a lei foi abolida. Você já ouviu isso por aí? Já ouviu algum pastor, algum sacerdote, algum ministro dizerem por aí que a lei foi abolida? Eu acho que você já ouviu, né? Eu já ouvi muitas vezes. Pois é, essas pessoas que pregam contra os 10 mandamentos e que anunciam que a lei foi abolida, eles estão preparando um grupo de pessoas para a perdição, na verdade, porque na verdade o juízo final será considerado realizado com base nos 10 mandamentos. Então, se tiver alguém me assistindo agora que anuncia, que prega por aí que a lei foi abolida, para de pregar esse tipo de coisa, meu amigo, e comece a pregar a Bíblia como ela é. Pare de ensinar um erro para as pessoas e vamos ensinar o certo para as pessoas, porque o certo é que no juízo final haverá uma lei, e essa lei são os 10 mandamentos. E o texto que eu li de Tiago diz assim: aquele que tropeçar em um ponto se torna culpado de todos. Então, se você diz assim, mas eu falo dos 10 mandamentos, sim, você fala de 10, mas você não aceita o sábado. E o sábado é o 4º mandamento. Ora, se você fala dos mandamentos e você não aceita o sábado, você cai no problema que Tiago está mencionando. Porque Tiago 2,10 fala assim: aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um, é culpado de todos. Ou seja, se a minha igreja, ou a tua igreja, ou qualquer igreja, ela aceita 9 mandamentos e não aceita um, 10 menos 1 é igual a 0. Não funciona nada. Por isso é importante você entender a importância dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, de verdade, meu amigo, é a norma, ou serão a norma do juízo final. Por isso, coloque a sua vida em conformidade com os 10 mandamentos e ande conforme a lei do Senhor, porque você, naquele dia, vai prestar contas, não é para o seu pastor, nem para o seu sacerdote, mas para Deus. Jesus ama você. E eu vou fazer um intervalo agora e logo depois volto para falar desse grande amor e terminar o tema de hoje. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o terceiro bloco do tema de hoje, o diagrama do juízo final. Você viu como esse assunto é importante?
Percebeu a profundidade bíblica desse tema? Isso é para que eu e você possamos compreender melhor a vontade de Deus e nos preparemos devidamente para o juízo final. Agora, nós chegamos ao momento em que temos que analisar finalmente os detalhes desse diagrama. Existem alguns detalhes curiosos. Por exemplo, você percebeu que na primeira fase, Jesus aparece como advogado de defesa, enquanto que na terceira fase ele aparece como juiz. Outro detalhe curioso, você percebeu que na primeira fase, que é agora, o diabo é o acusador, e percebeu que durante o milênio, na segunda fase, ele estará preso. Você percebeu também que na primeira fase do julgamento, os cristãos estão sendo julgados, os servos de Deus, enquanto que na segunda fase são os ímpios. E a sentença final será para todos depois do milênio, na terceira fase. São detalhes curiosos a respeito de quem é quem no juízo final. Agora, uma coisa curiosa. Hoje Jesus é o nosso advogado, mas no futuro ele será o nosso juiz. Isso quer dizer muitas coisas, e uma delas eu vou mencionar aqui. Isso significa que hoje é o tempo da oportunidade. Hoje é o tempo da salvação. Esta é a chance que Deus está dando para você. Veja só o que diz a Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 55, versos 6 e 7. Aqui está, veja. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Perceba que esse texto chama você e chama a mim, chama todos nós para uma decisão. Ele fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E eu pergunto, quando é que se pode achar o Senhor? É agora. E por que é agora? Porque agora você tem um advogado de defesa. Porque agora você pode orar a Deus em nome de Jesus e Jesus intercede por você. Por isso, o profeta Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Com certeza, a Bíblia Sagrada está afirmando e dando a você e a mim mais uma oportunidade. Hoje nós podemos achar, claro, porque a porta está aberta. Que porta? A porta da graça. A porta da graça é Jesus. Enquanto Jesus estiver no céu, à direita do Pai, no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós, então nós poderemos achar a salvação. Enquanto Jesus estiver lá intercedendo por nós, significa que todos nós temos oportunidades de salvação. Mas quando Jesus sair do santuário celestial, então o tempo de oportunidade vai acabar. As chances acabarão. Por isso o profeta Isaías diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É isso. Esse é o momento da gente buscar a Deus. Você conhece a Bíblia há quanto tempo? Você frequenta a igreja há quanto tempo? Você já está no caminho cristão há quanto tempo? Por que você ainda não tomou uma decisão? Por que ainda não deu um passo de fé? Por que ainda não foi batizado? Por que ainda não abandonou esse cigarro, essa bebida? Por que não deixou essas drogas? Por que ainda não tomou a decisão sincera e final por Jesus? Por que será que as pessoas são assim, não é? Muitas pessoas deixam passar o tempo de oportunidade, muitas pessoas deixam passar o tempo de graça, muitas pessoas deixam passar o tempo maravilhoso e algumas pessoas só irão acordar e despertar quando estiver no leito de dor, quando estiver no hospital, quando estiver com uma doença grave, uma doença terrível. Mas Deus é tão bondoso e tão misericordioso que mesmo nos momentos difíceis, mesmo na hora da dor, na hora do sofrimento e na hora da morte, Ele ainda oferece a você mais uma chance. Meu amigo e minha amiga, quando o profeta Isaías diz buscai ao Senhor enquanto se pode achar, esse é um assunto muito sério. Esse é um assunto que você deve parar, pensar e deve então tomar uma decisão final. Hoje é o dia da sua decisão, não é amanhã. Hoje é o tempo de você tomar essa decisão. Veja o que eu vou ler agora em Jeremias, capítulo 8, versículo 20. Diz assim, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos.
Você já ouviu esse texto antes? Eu vou ler outra vez. Jeremias, capítulo 8, versículo 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Ouça. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. A Bíblia é clara. Se você hoje estiver ouvindo a voz de Deus, a voz do Espírito, por favor, não endureça o seu coração. Estou pregando para uma pessoa que tem endurecido o coração durante tanto tempo. Estou falando para alguém que conhece a mensagem da palavra de Deus. Estou falando para você, meu amigo, que precisa abrir o coração hoje e até agora você não abriu. Estou falando para você que tem ouvido o toque do Espírito Santo. O Espírito de Deus tem tocado o seu coração todos os dias, mas você tem resistido. Você tem endurecido o coração. Por quê? Estou falando com você que é cantor de música secular. Estou falando com você que faz shows. É verdade. Você fez show essa noite, não fez? Chegou no hotel cansado, está aí cansado, deitado, está cansado dessa vida. Não aguenta mais essa vida, não é mesmo? Eu sei que você é uma pessoa que arrasta multidões. Eu sei que você tem feito shows pelo Brasil e fora do Brasil. Eu sei que você está aí nesse hotel, deitado nessa cama, triste, abatido, e você ligou a TV e está passando esse programa. Essa mensagem é para você, meu amigo, que está num hotel, é para você que é cantor, é para você que é cantora, é para você que arrasta multidões, é para você que quando sobe no palco se transforma, mas quando chega no hotel tem um vazio miserável no seu coração. É hora de você se levantar, é hora de você tomar uma decisão, é hora de uma atitude, é hora de você dizer, não, chega, a partir de agora eu vou começar uma vida nova. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. É um chamado de Deus, porque agora é o tempo em que Deus é o juiz, mas que Jesus é o advogado. Agora é o tempo. Aproveite essa chance, porque se você foi longe demais, se você já cometeu pecados terríveis e se você pensa que não tem mais jeito para você, eu lhe digo, em nome de Deus, com a Bíblia na mão, há uma chance para você. Deus tem um plano para você. Basta você cair de joelhos e clamar a misericórdia de Deus. Em nome de Jesus. E Jesus vai te abençoar, e você será perdoado, e você vai começar hoje uma vida nova, uma vida mais feliz com Jesus no coração. Amém? Esse recado é para você, meu amigo, e você já entendeu o recado. Mas agora, eu quero ler para você um outro texto da Bíblia. Eu quero ler para você Amós, livro do profeta Amós. Está no Antigo Testamento, capítulo 8. Abra sua Bíblia comigo em Amós. Amós capítulo 8, versos 11 e 12, diz assim a palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Meu amigo e minha amiga, vai chegar um tempo em que haverá fome e sede na terra. Não é fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E a pergunta é, quando isso ocorrerá? Quando? Exatamente quando a porta da graça se fechar. E quando a porta da graça se fechar, é justamente a hora em que terminará a primeira fase do juízo, entendeu? O juízo, a primeira fase dele termina quando fechar a porta da graça. E por isso a Bíblia diz que naquele dia haverá fome e sede. Ou seja, haverá um tempo de angústia. As pessoas vão procurar e não acharão mais a palavra de Deus. As pessoas irão tentar buscar a salvação, mas não haverá mais salvação. Por isso que eu estou aqui hoje fazendo um apelo para você, um chamado para você. Estou clamando em nome de Jesus para você abrir o coração e para você dar um passo de fé. Estou falando com você, meu amigo, que é médico. Você que é médico, está assistindo esse programa de madrugada. E você, como médico, está de plantão. E agora você não está atendendo ninguém. Sabe por quê? Porque você está sendo atendido agora.
Atendido não por mim, mas pela palavra de Deus, pelo próprio Deus. Deus tem um plano para você, meu amigo. Você que é médico, que é enfermeira, você que é da área de saúde, por que você não toma uma atitude? Por que não abre o seu coração? Por que não deixa Cristo entrar na sua vida e mudar você completamente? Aceite Jesus no seu coração. Deixe Cristo habitar em você definitivamente. E você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Amém? O plano de Deus por você não para por aqui. Deus continua chamando você e Ele vai chamar você todos os dias até que você venha abrir o coração. Até que você tome uma decisão por Jesus. E se você deseja fazer isso, eu queria conversar um pouco mais sobre esse assunto. Aliás, devemos conversar muito sobre esse assunto, mas pelo menos mais alguns minutos. Vamos fazer o seguinte, eu vou sentar aqui na minha cadeira, no meu sofá, e você aí onde você está, e como se nós estivéssemos em casa, na sua casa, nós vamos conversar. Senta comigo aqui, por favor, e agora nós vamos conversar de coração a coração. É aquela conversa séria que a gente sempre tem no final do programa. Há um texto aqui na Bíblia que eu quero ler para você, mas antes de ler, eu gostaria de convidar você para chegar mais perto, por favor. Esse chegar mais perto, você sabe, né? Não é chegar perto de mim, é chegar perto de Jesus. Quando eu chamo você, chega mais perto. Claro, perto de mim também, porque nós somos amigos. Mas é para você chegar perto de Jesus. É para você vir. Venha mais perto, pode vir mais perto. Vamos, meu amigo, venha mais perto. Ok, muito bem. Veja o texto que diz aqui. Apocalipse 3, verso 20. Está escrito: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ouviu isso? Isso quer dizer que Jesus está à porta do seu coração batendo. Você sabe como é que Jesus bate a porta do coração? Cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você ouve a Bíblia, cada vez que você faz uma oração, cada vez que alguém ora por você, cada vez que você canta um hino, todas as vezes que você vai à igreja, o Espírito de Deus está batendo a porta do seu coração. E ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Sabe por que ele está à porta e bate? Por duas razões. A primeira, porque ele está do lado de fora. Só bate para entrar quem está fora. E segundo, ele bate porque mesmo estando fora, ele não desiste de você e nem de mim. Por isso que ele continua a bater. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo através do Espírito Santo. Será que você consegue ouvir agora as batidas de Jesus na porta do seu coração? Daria para você ouvir o chamado que Deus tem para você? Ouça o chamado de Deus e tome uma decisão por Jesus. Procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais perto da sua casa. Você pode entrar no site encontreumaigreja.com.br. Procure lá a igreja mais perto da sua casa, vá até a igreja e diga assim: o pastor Luiz Gonçalves me pediu para vir até aqui, e você vai ser muito bem recebido pelos irmãos e pelo pastor. Faça um curso bíblico completo e se prepare para o batismo. Se prepare para uma entrega total. Lembre-se que Jesus agora é o seu advogado, mas naquele dia ele vai ser o seu juiz. Aproveite agora o momento de graça, o momento de misericórdia que ele tem para com você. Porque naquele dia, Jesus não será mais seu advogado, ele será o seu juiz. E como juiz, ele vai ter que tomar a decisão final. Então, antes que esse dia chegue, aproveite essa oportunidade para abrir o coração, para estudar a Bíblia, para entregar a sua vida a Jesus e ser batizado e começar uma vida nova. Você deseja isso? Você deseja receber a bênção de Deus agora? Você deseja receber a bênção de Jesus agora como seu advogado para conduzir seus passos, para dirigir suas decisões, para que você esteja pronto para a vida eterna? Eu sei que você deseja isso. Se você deseja isso, levante a sua mão onde você está. Levante a mão dizendo: pastor, eu aceito, eu quero entregar minha vida a Jesus. Isso, levante a sua mão tomando uma decisão por Jesus. Parabéns, meus parabéns. Glória a Deus nas alturas. Então agora eu quero orar por você. Feche os olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo programa de hoje.
nós entendemos o diagrama do juízo e nós queremos, Pai, te servir, andar contigo, guardar os teus mandamentos e, Senhor, nesse momento eu quero clamar em favor dessa pessoa que tomou hoje uma importante decisão, para que ela possa ir avante, para que ela possa continuar firme e possa ser batizada em breve e assim estejamos todos preparados para a volta de Jesus. Eu entrego esse homem, essa mulher, esse jovem nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.